Oi, gente, tudo bem? E aí, hoje nós vamos começar a ver como a gente responde sobre as horas em inglês, certo? Como a gente responde, como a gente pergunta, como a gente escreve, que horas são. Você já tem uma base bem legal sobre os números cardinais e também os ordinais ali, conforme vocês vão precisando. E agora a gente entra no projeto What Time Is It, né? Que horas são? E existem duas maneiras em inglês de se falar o horário, tá? De se escrever, de se falar, de se responder. Vocês podem achar um pouquinho estranho, porque geralmente a gente dá todo um panorama ali, né? Na língua portuguesa, mas em inglês é papum. Então, por exemplo, na primeiro horário que eu selecionei, eu coloquei 8:05. Então, eles vão dizer 8:05, 8:05. Né? Não tem nenhum and ali para juntar os dois números, é 8:05. Mas tem outra forma de falar também, que é muito utilizado, inclusive, que eles dizem os minutos que passaram daquela hora cheia. Então, nesse caso, passaram 5 minutos, né? Eles vão falar 5 past 8, tá? 5 passado das 8, certo? Então, tem essas duas formas de falar os horários em língua inglesa. E eu coloquei mais alguns exemplos ali. Vocês vão ver que é a mesma coisa, só botar um número, né? Ou colocar o que foi passado daquela hora cheia. O que mais tem de curiosidade nessa forma que eu coloquei para vocês, eu coloquei a forma britânica. A forma britânica coloca a hora cheia, um ponto e os minutos. Já a forma americana, né, que é o que a gente está mais acostumado, bota a hora cheia e 2 pontos. Vai ficar o 8, né? 2.05. E a forma britânica com um ponto só. Então, só por questões de curiosidade mesmo. Depois, gente, normalmente as pessoas não falam também só assim, ó. 10 past 9, né? 10 minutos passado das 9. Eles falam a palavra minutos também, né? Então, vai ficar 10 minutes past 9, tá? 10 minutos passados das 9, tá? Então, eles costumam utilizar a palavra minutos para falar nesse sentido, para falar as horas, certo? Ou simplesmente eu iria falar 9 10, né? 9 10. Também pode, também tá certo. Depende muito o costume da pessoa ou o uso que ela escolheu utilizar, certo? Aí, gente, o o'clock são as horas. Eu só vou utilizar para horas fechadas. Por exemplo, são 7 horas. Daí eu vou dizer it's 7 o'clock. São 7 horas. Agora, se for 7:15, eu não vou falar 7:15 o'clock, tá? Eu só falo o o'clock quando as horas forem fechadas, certo? Depois, eu coloquei algumas maneiras de perguntar as horas, né? E o que a gente mais utiliza é What time is it? Que horas são? Tem um jeito mais coloquial de se perguntar isso, que a gente, tu tem horas aí? Sabe aquele jeito que a gente pergunta? Em inglês ficaria algo assim, Have you got the time? Você tem as horas? Mas ninguém tem as horas, por isso que fica mais coloquial. Ou de uma maneira muito mais formal, muito mais educada, né? A gente colocaria o cold. Could you tell me the time? Você poderia me dizer as horas, né? O cold mostra essa educação, digamos assim, no momento da pergunta. Então, what time is it é o mais utilizado no dia a dia. O mais informal, então, have you got the time, né? Você tem as horas aí. Que horas você tem aí? E o mais educado, could you tell me the time? Você poderia me dizer as horas? E tem as possíveis maneiras de responder, tá? Se você não tem horas, né? Se você tá sem relógio, você dizer, sorry, I don't my watch, né? Sorry, eu não estou com meu relógio. Se o teu relógio tá adiantado ou atrasado, inclusive tu pode falar, né? My watch is very slow, né? Atrasado ou fast, adiantado. E você vai poder ter as horas, Glória, e daí você vai dizer, according to my watch is it's, né? De acordo com o meu relógio, ou simplesmente it's 7:30, né? Então são 7:30. Então depende muito aí a forma que vocês vão responder. Geralmente quando a gente começa a falar inglês, a gente fala palavrinha por palavrinha, mas
normal, né, gente? Agora, quando a gente já entende, é a mesma coisa que o português, a gente vai achando caminhos mais curtos para dar a mesma resposta. E eu quero agora que vocês me escrevam que horas são agora, que horas vocês estão fazendo este tema de inglês, tá? Coloca ali embaixo, vocês podem escolher entre as 3 formas. Por exemplo, agora, digamos que eu tô fazendo às 4h10, né? Eu vou botar 4, 10, 4h10, ou vou botar 10 past 4, 10 passados das 4, ou 10 minutes past 4, tá? 10 minutos passados das 4, tá? Vocês podem escolher entre essas 3 formas. Beijão, anotem esse conteúdo no caderno porque é bem importante que vocês tenham ele para a próxima aula, tá bom? Tchauzinho!